E hoje a gente vai começar a revisão de um tema muito legal, que é o descanso. E calhou muito em algumas situações aí de eu e o Ricardo estarmos, né, responsáveis por revisar essa parte, enfim, porque algumas situações que eu passei lá na empresa, enfim, me fez relembrar isso daí. Não exatamente eu, mas o descanso ele é algo essencial para a nossa vida. Para nós vivermos, é essencial que nós comamos, que nós bebamos e que nós descansemos. Então, o descanso ele faz parte de algo importantíssimo para que você continue vivendo essa vida natural, para que seu corpo continue vivo. Amém? Sem comer a gente não vive, sem beber a gente não vive e sem descansar também não. Porém, hoje em dia, tem um mal do século aí, além da depressão, é o estresse. Tem estudos aí que falam que 98% das pessoas ficam estressadas, certo? Deixa eu ver se o pointer está funcionando. Não está indo, Gá? Você passa aí para mim, por favor. E estresse é o primeiro ponto que nós vamos rever aqui do tema descanso, né? Deixa eu ver se agora vai. Não foi. Enfim. E por que eu falei que foi muito interessante das coisas que eu passei? Eu tirei férias agora, do meio de janeiro, do finalzinho de dezembro até o início, aí, o meio de janeiro. E quando eu voltei de férias, falaram para mim que o CEO da empresa estava estranho, estava diferente. E ele é uma pessoa muito próxima de mim, foi ele que me levou para lá. E eu senti no coração de falar com ele a respeito de descanso, porque falaram que ele estava muito estressado. Aí eu falei, mas o que aconteceu, né? O estresse, ele causa N sintomas em nós, e um deles, o que causou nele, é um negócio chamado burnout. Vocês já ouviram falar de burnout? É um apagão de memória, e ele esqueceu tudo que ele fez nas 2 últimas semanas de dezembro, de tão estressado que ele estava por conta dos números. E aí eu entrei para conversar com ele. Primeira coisa, eu não tinha começado a fazer a palavra ainda, mas a primeira coisa que eu falei para ele foi, Gustavo, você tem que descansar em Deus. O Deus que você crê, que é o mesmo que eu creio, ele faz por nós, né? E olha aonde o estresse levou uma pessoa. E o que eu fiz ali, nada mais, nada menos, foi lembrar a ele a que Deus ele serve, né? Então, foi. Agora foi. Lembrar ele a que Deus ele serve. E o versículo que está lá em Salmos 46:10 diz: aquietem-se e saibam quem eu sou Deus. Então a primeira coisa que nós temos que saber é que nós temos que saber o Deus que nós servimos. E para saber que Deus é esse, a gente precisa se aquietar. No meio do estresse, da muvuca, da correria, da preocupação, nós não conseguimos lembrar que Deus é esse que nós servimos. Então, nós temos que nos aquietar para saber que Deus nós servimos. Você quer saber que Deus você serve? Você quer saber que Deus que vai resolver sua situação, que vai te tirar do estresse? Se aquieta. É a primeira coisa que nós temos que fazer. Quando estamos estressados, temos que nos aquietar. E aí você fala, mas eu fico estressado com o trabalho, é cansaço, é um monte de coisa. O estresse que a gente está falando aqui não era um cansaço físico, é aquele cansaço mental, aquele estresse mental, que você deita para dormir na sua cama e não consegue dormir porque você fica matutando e pensando nas coisas. A primeira coisa que nós temos que fazer é se aquietar. Entrar realmente em conexão ali com o Espírito Santo, pedindo para que Ele nos dê a paz que excede todo entendimento, que é o que diz a Bíblia. Amém? Em 1 Pedro 5:7, diz algo interessante a respeito disso, que fala assim: entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Irmãos,
quando nós ministramos esse tema a primeira vez, eu lembro que era uma dificuldade gigantesca que nós tínhamos ali, o pessoal do Ministério da Palavra, de viver aquilo, porque se tem uma coisa que é difícil é entregar ansiedade, é entregar problema para Deus, porque parece que nós estamos sendo passivos e nós aprendemos sempre como: faça a sua parte que eu vou te ajudar. Então a gente pensava, não, eu tenho que fazer mesmo, tenho que ter minha mão ali. E depois, quando nós ministramos sobre descanso, nós vimos que o nosso papel, ele é sempre descansar em Deus. Não totalmente passivo, mas nós cremos que até quem faz por nós, até o que diz a minha parte, quem faz é Deus. É Ele que faz até a minha parte. Então, nós temos que entregar para eles todas as nossas ansiedades. Hoje eu estava conversando com o Ricardo, e aí eu perguntei para ele, falei, e aí, está ansioso para saber se é menino, se é menina, o que é? Ele falou, cara, eu estou em paz. Ele falou, eu estou em paz. Falei, nossa, quando era o meu filho, eu estava comendo as unhas, já tinha acabado a unha, estava comendo os dedos. Porque se tem uma coisa que é difícil, é entregar a ansiedade para Deus, né? E quantos aqui são ansiosos? Eu sou muito ansioso. Eu vou ter uma reunião semana que vem, eu estou aqui pregando, mas falando, Deus, isso é para mim, porque eu estou mega ansioso. Né? Uma reunião de trabalho. E isso é uma das coisas, acho, uma das partes mais difíceis. Mas nós temos que aprender a nos esforçar para deixar o Espírito Santo fazer as coisas em nós, e nós entrarmos nesse descanso que nós já aprendemos e que hoje estamos revendo aí. E aí a gente entra num outro assunto que é aprender a confiar. Mas fala, mas eu já confio em Deus. Mas, escuta o que eu estou falando, a gente ainda tem muito que aprender a confiar em Deus. A gente já falou disso, mas quando eu estava vendo esses slides e preparando isso, eu falei, Deus, como eu esqueço rápido, né? O que eu aprendi. Aprendi isso ano passado e já estou no início do ano agora e já esqueci tudo. Por isso que o review é tão importante para nós. Né? Porque nós realmente esquecemos daquilo que nós aprendemos. E aí a Bíblia começa a contar aqui para nós uma historinha. Que diz assim, em Mateus 6, 25 e 27. Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Irmãos, isso daqui mexe muito com o meu espírito, porque aqui ele está falando o valor que nós temos. Por que nós temos que descansar? Porque nós temos muito mais valor do que tudo que está nessa terra. Imagina o carro mais caro aí na sua cabeça. Você tem mais valor do que esse carro. Imagina a coisa mais cara que o dinheiro pode comprar. Você tem mais valor que isso. E se Deus cuida das aves, se Deus cuida dos animais, por que Ele não cuidaria de nós? Por que nós ainda nos esforçamos para entrar nessa mentalidade que Cristo já nos revelou lá atrás? Que Ele já falou para nós há tanto tempo. Que o nosso valor, ele excede qualquer valor de qualquer coisa aqui na terra. Nós somos mais valiosos que os anjos. E nós ainda nos preocupamos, achando que Deus vai nos deixar na mão. Achando que as nossas preocupações, que os nossos problemas, que o dinheiro ou a falta do dinheiro ainda vai vencer a nós. Mas nós temos que aprender que nós somos mais valiosos do que tudo nessa terra. E Deus, Ele jamais vai deixar nós desamparados. Jamais Ele vai deixar você sem comer, jamais Ele vai deixar você sem beber. Às vezes Ele vai usar o irmão do seu lado para te abençoar. Quantas vezes eu estava sem dinheiro e o pessoal saiu para comer, eu falava, hoje eu não vou não. Não, mas vamos que eu vou te abençoar. Ali, uma coisa supérflua,
que eu poderia viver sem, que não dependia minha vida daquilo, que eu estava preocupado às vezes, aí Deus vem e usa uma pessoa. Quando nós descansamos no Senhor, quando nós temos a convicção de que é Ele que cuida de todas as nossas coisas, as coisas fluem. Até sem ter essa convicção, Deus cuida da gente e Deus faz as coisas fluírem. E se não bastasse, Ele ainda fala mais disso. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. E aí ele diz algo forte. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe do que vocês precisam, sabe que vocês precisam dela. Busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Irmãos, olha o que ele fala aqui, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. O que ele está dizendo? Quem não crê em Deus é que corre atrás disso. Quem não tem Espírito Santo é que corre atrás disso. Você já não precisa mais fazer isso. Você já não precisa mais perder cabelo por causa das contas atrasadas. Tem uns que já perderam. Né, Ricardo? Um dia eu perco também. Você não precisa mais, irmãos. O que nós temos que fazer é descansar, porque Deus ele cuida de todas as coisas por nós. A partir do momento que você recebe o Espírito Santo, a partir do momento que você crê em Cristo, você tem que crer em todas as coisas que Ele está te dizendo. E aí a gente vai aprendendo a descansar em Deus. Vai passando o dia, e a gente vai aprendendo a descansar em Deus. Depois a gente esquece algumas coisas, mas aí vem a palavra e nos relembra. Né? Se isso não fosse tão importante, Deus ele não falaria e reafirmaria tantas vezes para nós. Então, confiar em Deus é algo que nós temos que fazer todos os dias. Cada dia nós vamos entrar em um nível maior de confiança em Deus. Cada dia a gente vai dar um passo a mais de confiança em Deus. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela falou para mim, eu preciso trabalhar, enfim. E aí eu falei para ela, mas até hoje Deus não tem te sustentado? Ele vai continuar te sustentando. Deus nunca te deixou, nunca te vi sem ter o que vestir, sem ter o que comer, sem passear, até nos seus luxos, Deus. Ele falou, mas eu confio muito em Deus. Mas é algo que eu sinto no espírito, enfim, que eu preciso, né, de uma nova fonte de renda, trabalhar mais em alguma outra coisa. E aí, naquele momento, eu percebi que não era falta de confiança, mas sim direção do Espírito. Porque até no nosso trabalho, até nesse aprendizado de descansar, a gente consegue transmitir isso para as pessoas. A gente consegue passar a paz. Quando nós entramos nesse descanso, pode estar a crise de desemprego que for, pode estar a crise que for no país, nós estamos em paz. Essa reunião que eu falei que eu estou ansioso, é uma reunião que talvez possa haver muitas demissões, ou talvez nenhuma. E aí todo mundo fala, mas e aí, como é que está? Eu falo, eu estou em paz, eu estou descansado, porque eu tenho certeza que foi Deus que abriu essa porta, é Ele que tem me sustentado aqui. Nada que eu faça, o que eu consigo conquistar aqui dentro é a minha força, é Deus que tem feito por mim. E eu estou descansado nesse assunto. Em outras, às vezes, eu tenho que aprender. O descanso, ele está totalmente relacionado com a graça. Eu não coloquei aqui, mas a Bíblia fala que Noé encontrou graça. E o nome Noé significa descanso. Então, o descanso encontrou a graça. A graça, ela é o descanso. Quando você anda em graça, quando você entende que a graça de Deus te salvou, você precisa fazer algum esforço para ser salvo pela graça? Não. Se você cometer um erro hoje, você vai deixar de ser salvo? Ou a graça continua te salvando? E isso te traz o quê? Descanso. Isso te traz paz. Então a graça está totalmente ligada com o descanso. Quando a gente fala de descansar, quando a gente fala de andar em graça, nós não estamos falando somente de correrias
físicas ou de estresse mental, mas nós estamos falando no todo. Jesus, em Marcos, capítulo 4 e 5, depois se vocês quiserem ler, ali naquele dia foi um dia que ele trabalhou muito. Ele chegou à beira do rio, pregou para uma multidão. Terminando de pregar, ele atravessou o rio com o barco. No meio da travessia, teve uma tempestade, os discípulos se desesperaram, ele estava dormindo, ele acordou, aquietou, ensinou ali, né, que eles deveriam descansar assim como Jesus estava descansando, porque Jesus estava no barco e nada iria acontecer. E que também é um ótimo princípio para nós. Se o Espírito Santo, se Jesus habita em você, não se preocupa, nada vai acontecer. Pode vir a tempestade mais forte, pode vir o que for, nada vai acontecer, porque Jesus está em você. A graça está em você, e se a graça está em você, descansa, entra no descanso. E aí Jesus saiu dali e expulsou o endemoniado de Gadareno, e terminou lá, ele já pega o barco e volta de novo, e no que ele está voltando, ele já encontra um homem ali que fala que sua filha está doente. E aí ele vai no sentido da casa deste homem, e no meio do caminho a multidão começa a apertar ele, uma mulher toca ele, e é curada, é a mulher do fluxo de sangue, e ele para ali de novo, e ministra mais algo na vida dela, e fala com relação à fé dela, e quando ele termina isso daí, ele continua andando, daí já encontra mais umas pessoas que falam que a menina morreu, e todo mundo já entra em desespero, ela morreu, olha lá, Jesus demorou, e ele calmamente continua indo, com só mais 3 discípulos, e chegando lá, todo mundo apavorado, ele vai e ressuscita a menina, ele fala que ela não tinha morrido, que ela estava dormindo, e ele ressuscita a filha de Jairo ali, e aí ele termina o dia e vai descansar. Olha quantas coisas ele fez em um único dia. Em um único dia. Em momento algum. E isso, a gente falando aqui, parece que é pertinho, né? Que é rápido. Mas não é, que naquele tempo não tinha carro. Não tinha Uber, não tinha metrô, era tudo a pé. Então imagina o quanto do dia dele, o quanto que ele deveria ter descansado. Mas, em momento algum, nós vemos ele dizer que estava cansado. Em momento algum, porque ele estava fazendo tudo no Pai, tudo no Senhor. Em todo momento você vê Jesus falando do Pai, daquele que sustenta ele, daquele que sustentava e sustenta tanto ele quanto nós. E aí, quando nós andamos na graça, quando nós entramos nesse ritmo da graça, nós andamos em descanso. Nós podemos fazer algo cansativo, mas ainda assim nós temos fôlego para isso. Ainda assim, nós temos ânimo para isso. Ricardo hoje falou um negócio para mim, na hora ali, eu nem espiritualizei, nem pensei em nada. Ele falou, eu fui viajar e voltei, aí fui dormir tarde, daí acordei cedo e fui fazer uma coisa, fui fazer outra, e hoje tinha que estar aqui. Ele falou, cara, se você não aguentava, como que você aguenta? Eu falei, Ricardo, não aguento não, tem dia que eu estou só o pó. Mas eu não parei para pensar, para ligar uma coisa na outra. Sabe por que eu consigo? Porque não sou eu que faço. Porque é o Senhor que faz em mim. Porque eu tenho certeza que se fosse eu fazendo tudo, todas essas coisas, eu não conseguiria. Ou eu ia ter um burnout também, ou eu ia, sei lá, ter um infarto. Ainda mais gordo do jeito que eu sou, gente. Não consigo subir um lance de escada, já estou morrendo. Quando eu subo aqui com o Lorenzo no Bebê Conforto, eu chego aqui em cima e já não estou aguentando. Eu preciso tomar água. Eu deixo ele aqui dentro, vocês podem ver. Eu deixo ele aqui dentro para tomar água. Então, irmãos, quando nós andamos nesse ritmo que a graça nos sustenta, não importa o que você faça, que seja um cansaço físico ou um esforço físico ou mental, se você andar com a certeza de que quem faz não é você, descansando no Senhor, você pode ter certeza que você não vai se cansar. Porque a diferença não está no que você faz. A diferença está com quem você faz. Quem faz por você? E aí a gente vai ler ali.
que diz assim, em João 15, 4, 5. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Mas também não pode dar fruto se não permanecem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará frutos. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem Jesus em nós, sem a graça em nós, nós não podemos fazer nada. Mesmo que nós nos esforcemos, às vezes, nós não conseguiríamos. A graça que nos sustenta, acredite, irmãos, é Jesus que nos sustenta. Olha o que dá quando um crente esquece quem sustenta ele. O exemplo lá do meu chefe, teve um apagão de memória. Ele estava vivendo à base de remédios controlados. O pessoal falou, ele está lesado. Ele está aéreo, você fala com ele, ele faz... E ele nunca foi assim, porque ele estava tomando remédios. E aí eu conversei com ele, falei do descanso, e até contei para minha esposa, falei, Lu, Gustavo deu uma mudada, ele está entrando 9h30, 10 horas na empresa, e quando dá 5 horas ele vai embora. Ninguém nunca viu ele fazer isso. Ele sempre foi o primeiro a chegar e o último a sair. E quando alguém via ele sair, porque ele sempre ficava até muito tarde. E eu acho que o pouco da conversa que eu tive com ele, direcionando ele ao Espírito Santo, eu tenho certeza que o Espírito Santo falou o coração dele. Hoje ele está andando em descanso. Não só porque ele está entrando mais cedo e entrando mais tarde, saindo mais cedo, mas sim porque ele entendeu que não adianta ele ficar 20 horas dentro da empresa se não for o Espírito Santo que guia, se não for Jesus, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Amém, irmãos? Que essa palavra, que esse review possa entrar no seu coração, assim como entrou no meu coração nesses dias, essa revelação de que nós, sem a graça, sem Jesus, não conseguimos fazer nada. Amém? Deus abençoe vocês.